Vamos lá, pessoas, construída, vamos dar continuidade ao nosso desafio, viver no fluxo dos arquétipos. Tivemos uma pausa, passamos por um processo muito forte de catarse por aqui também, né? Processo de mudança, mudança de casa, mudança de posicionamento, mudança de muitas coisas. E só para deixar claro, né, gente, que o desafio, ele mexeu muito com a minha vida pessoal também, né? Eu também passei por um processo bem difícil na minha vida particular. Mas nossa nova versão não olha para trás, nossa nova versão não lambe feridas, ok? Então é para frente que se anda, é para frente que se olha, e com foco nesse objetivo, né, de irmos para frente, adiante, é que a gente retoma agora o desafio para concluir. Estamos na aula 12, então vamos dar continuidade até fechar o terceiro ciclo de 21 dias, e depois a gente vem aí com 24 arquétipos para 8 pontos diferentes da sua vida, tá bom? E mais para frente, como bônus, vocês ainda terão aí um curso, mini curso de conexão com o feminino, tá? Então, assim, é um processo de muito crescimento, e esse curso ainda vai trazer muito valor para a vida de vocês, assim como está trazendo para mim, certo? Então, na aula 12, do dia 12, a gente vai definir valores. Todo desafio, ele veio com o objetivo de trazer clareza para nós. Primeiro, clareza do que tínhamos que liberar, depois clareza do que tínhamos que ancorar, como passamos, né, pelas meditações de Theta Healing, ancorando novas crenças a respeito do dinheiro, ancorando facilidade, ancorando leveza, ancorando uma nova versão mais leve, mais tranquila, né? Então, com base nessa clareza, hoje a gente vai definir, vai trazer essa clareza mental para duas áreas diferentes da nossa vida. Primeiro, para a nossa área financeira, né? E para a nossa área relacionada à nossa autoestima, o nosso amor próprio, né? Que é muito importante. Autoestima e amor próprio são duas energias que, quando juntas estão, facilitam bastante as nossas cocriações, facilita bastante com que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais feliz e mais confortável, tá? Então, hoje, o nosso exercício, eu quero que você pegue um caderno e que você defina qual será o valor mensal que você deseja cocriar a partir de agora, tá? Então, assim, quando a gente vem para esse universo de autoconhecimento, de lei da atração, de ativação de arquétipos, muitas vezes a gente vem com uma mente muito infantilizada, uma mente focada na pressa. A gente não conhece, não vem dos processos, então a gente costuma ficar olhando sempre para o grande, sabe? Eu quero ter muita autoestima, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito, né? Mas muitas vezes a gente não para refletir em quem precisamos ser para ter, né? Quantos livros eu tenho que ler sobre finanças para manifestar mais dinheiro na minha vida? Quantos cursos eu tenho que fazer? Quantas sessões de terapia eu ainda preciso fazer para ter uma autoestima elevadíssima, né? Como a de Cleópatra, por exemplo, né? Cleópatra é o arquétipo mais buscado em termos de autoestima e empoderamento, justamente porque as pessoas querem ter esse brilho, esse magnetismo que o arquétipo de Cleópatra tem. Porém, muitos se esquecem de se atentar que Cleópatra, ela foi preparada para ser quem ela foi. Ela aprendeu muitas línguas, ela foi uma mulher educada desde o berço, preparada desde o berço para ter a vida que ela teve, para ter a perspicácia que ela tinha, o magnetismo que ela tinha, o amor próprio, o empoderamento que ela possuía, que ela possui inclusive, né? Porque é uma consciência viva. Então, nós, ao contrário do arquétipo de Cleópatra, nós viemos muitas vezes aí de uma vida muito difícil, sabe, com o nosso feminino ferido, com a nossa criança ferida, tendo que lidar com abandono de pai, tendo que lidar com rejeição de mãe. Então, assim, eu quero que
que nós tenhamos paciência em nos tornar quem ainda não somos, né? Outro dia eu até postei essa frase no Instagram: tenha paciência ao se tornar quem você nunca foi, né? Então, esse processo de paciência é um processo de entendimento de que a nossa vida muda através de pequenos upgrades, né? A gente não precisa focar em uma grande quantidade de dinheiro, ou a gente não precisa focar em sermos alguém que não sofre mais dores emocionais, que não tem mais nenhum processo de catarse, que não terá mais nenhum processo de dor, porque isso não condiz com a realidade. Isso não condiz com a maturidade que nós precisamos ter para poder seguirmos adiante, tá? A nossa vida, ela se torna mais leve a partir das nossas pequenas cocriações, né? Então, que a gente possa respeitar os nossos processos, entendendo que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Quem eu era antes do desafio? Quem você era antes do desafio? Quem você era antes de conhecer os arquétipos? Quem era você? Qual era a sua renda? Qual era a sua vida antes de saber desse conhecimento? Antes de acessar esse conhecimento, né? Então, a gente precisa ter essa paciência e essa clareza de entendermos que o que a gente quer não vai acontecer de uma forma como se fosse um salto. O que a gente busca vai acontecendo devagar, através de etapas, através de upgrades, pequenos upgrades, né? Através de degraus, né? O nosso processo, gente, de maturidade, o nosso processo de cura, ele acontece através da escalada, né? A gente vem escalando, a gente vem subindo. Imagina quem não tem nenhum condicionamento físico, de repente subir 100 degraus. Essa pessoa vai conseguir? Não, ela não vai. Ela vai se cansar, vai ser extremamente desconfortável para ela. Então, a gente precisa ter essa paciência que, à medida que eu vou processando, subindo de degrau em degrau, eu vou me tornando mais forte. Forte de um jeito que ninguém mais vai me derrubar, que ninguém mais vai fazer com que eu volte a ser o que eu era antes. Quem eu sou hoje, ninguém é capaz de me fazer ser o que eu era antes de conhecer os arquétipos, o que eu era antes do autoconhecimento, o que eu era antes de todo esse universo que hoje eu vivo. Eu não volto mais para esse lugar porque eu me tornei uma pessoa com uma frequência mais elevada, com mais autoestima, com mais amor próprio, com uma capacidade de cocriação mais elevada, né? Então, o nosso exercício de hoje eu quero que você pegue um caderno, o caderno que você usa para agradecer, seu caderno da gratidão, não sei se você tem um, mas eu tenho. Pega o seu caderno e eu quero que você escreva no seu caderno qual seria um valor que deixaria a sua vida mais confortável, né? Quanto você precisa ganhar mensalmente para te dar um respiro, para fazer com que você já se sinta melhor. Porque se a gente vem de um universo de muita escassez, onde você não tem espaço para respirar, para pensar em mudanças maiores, porque você está mais preocupada em sobreviver, então eu quero que você pense assim, quanto por mês eu preciso fazer para que minha vida seja mais confortável, né? Será que, de repente, se hoje eu faço R$2.000, será que 4.000 faria minha vida ficar melhor? Será que 5.000 deixaria minha vida mais confortável? Como seria a minha vida se hoje eu estivesse cocriando R$5.000, R$10.000, né? Que depende de cada um. Então, assim, reflita sobre isso. Como seria se você já estivesse mensalmente manifestando R$5.000, por exemplo, mensalmente manifestando R$10.000, né? Como seria você hoje? Qual seria a sua frequência, os seus estados mentais,
Se hoje você já não sentisse mais tantas dores emocionais, já não sofresse de tanta baixa autoestima, de tanta falta de direcionamento, de tanta falta de autoconhecimento, quem seria você hoje se você soubesse para onde você está indo, né? Por quê? Porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? E nesse universo de maturidade, de crescimento, de fluxo, a clareza é um ingrediente que não pode faltar. A gente precisa ter clareza porque a clareza vai nos possibilitando e nos reposicionando mês a mês. Então, por exemplo, se no mês passado eu fiz 5 mil reais e esse mês eu quero fazer 6, 7, eu preciso ter a clareza de que a Mari que fez 5 mil, ela precisa saltar um pouquinho para fazer 7, entende? Por quê? Porque eu preciso me reposicionar. Não tem como eu ficar manifestando a mesma quantia no mesmo lugar. Entende? Então, as pessoas que trabalham de CLT, elas só recebem um aumento de salário quando elas são promovidas. E ser promovida, na prática, significa o quê? Assumir mais responsabilidade. Quem é promovido, quanto mais você ganha, mais responsabilidade você traz para você. E quanto mais responsabilidades você trouxer para você, mais madura, equilibrada, aterrada você precisa ser, entende? Porque se eu trouxer um monte de responsabilidade para cima de mim, com uma mente infantilizada, com uma mente ferida, com o feminino ferido, com dores emocionais, desequilibrada, sem inteligência emocional para administrar nem o meu dia a dia, como que eu vou dar conta? Não vou dar conta. Então, é preciso que a gente tenha esse processo de clareza, e dentro desse processo de clareza, a gente vai criando filtros, né? Esse processo de clareza, de manifestação, faz com que a gente vá criando filtros, porque, gente, a nossa energia, assim como o nosso tempo, não é infinito, a gente não tem sobrando para dar e vender. A gente tem um dia de 24 horas, a gente tem uma mente que comporta determinada quantidade de foco, determinada quantidade de disciplina, e se eu ficar olhando para trás ou focando nas feridas, focando nos desconfortos e não nas mudanças que eu vim escalando gradativamente, o que vai continuar se manifestando na minha vida? Os desconfortos, né? Então, eu tenho certeza que você não é mais a pessoa que você era antes do desafio viver no fluxo dos arquétipos. Por quê? Porque você trabalhou e curou muitas partes suas. Mas se ainda tem partes feridas, entenda, isso aqui é como um quarto, uma casa cheia de entulho. A gente vai tirando pouco a pouco. Então, assim, não dá, de repente, nós não temos energia para chegar aqui e tirar tudo de uma vez, né? Mas quanto mais eu tiro, mais próxima do estado ideal eu vou me aproximando, entendeu? Então, assim, quanto mais eu trabalho a minha autoestima, mais elevada ela fica. Quanto mais eu exercito dizer não, mais fácil é dizer esse não. Quanto mais eu passo por processo de catarse, de sentir, quanto mais eu lido com as minhas emoções, mais fácil e mais rápido é sair dessas crises emocionais que possam vir me ocorrer, você entende? Então, a gente precisa ter esse processo de clareza para que a gente possa ir criando filtros sobre quem a gente precisa se tornar a partir de agora. Quem eu vou ser a partir de agora? Quem você será a partir de agora? Quem é essa nova pessoa que vai começar a se manifestar, que está nascendo a partir de agora, né? Essa nova pessoa, ela sente mais, essa nova pessoa, ela é mais pé no chão, ela vê as coisas com mais realidade, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei nesse universo, eu acreditava muito em altas quantias de dinheiro, eu acreditava muito em técnicas de resultados rápidos. Por quê? Porque a minha mente era muito infantil, e a mente infantilizada,
ela é muito apressada. Quem tem uma mente infantil é muito apressado. Quem tem uma mente infantil não valoriza o processo, não valoriza o aprendizado, a escalada, porque a criança ela só quer o resultado, ela não quer viver nenhum tipo de processo, você entende? Então, essa aula de hoje é para que a gente possa ter essa clareza, né? Que se eu quero manifestar uma grande quantidade de autoestima, uma grande quantidade de amor próprio, quantos livros voltados para a autoestima eu estou lendo? Quanto tempo do meu dia eu estou dedicando a aprender de fato o que é autoestima? E mais importante do que aprender é quanto tempo, quantas horas do meu dia eu estou focando no meu autocuidado. No meu autocuidado para mim, no meu cabelo para mim, na minha melhor calcinha para mim, no meu melhor banho para mim, no meu melhor sabonete para mim, na minha melhor refeição para mim. Entende? Então, assim, uma grande quantia de autoestima, uma grande quantidade de amor próprio, ela também passa por esse processo de escalada, entende? A gente precisa ir escalando essa autoestima, escalando esse amor próprio para ir nos tornando, né? Porque eu não me torno, por exemplo, eu não saio dos 10 anos para os 20 anos num piscar de olhos. Isso é um processo e dentro desse processo eu vou me tornando. Eu estava gravando hoje um vídeo sobre o arquétipo do diabo, né, sobre a consciência do diabo, da carta do tarô número 15, que representa a consciência do diabo. E uma das coisas que essa consciência representa para nós é a importância do arquétipo terra. E dentro do arquétipo terra, por mais que nós sejamos seres espirituais e a gente queira criar, manifestar milagres, a grande maioria de nós não consegue, não passa por esse salto de elevação para a manifestação de milagres, entende? Por quê, Mari? Porque eu só consigo trazer para o corpo o que eu coloquei na mente. Se assim como é em cima, é embaixo. Então, se eu não coloquei na minha mente todos os benefícios que eu tive a partir do início do meu processo de mudança, eu não consigo, eu tendo a me sentir fracassada, eu tendo a dizer, mas eu fiz e parece que não fiz nada. Eu andei e não cheguei em lugar nenhum. Será essa a verdade mesmo? Será que realmente você não chegou a lugar nenhum? Ou será que você saiu da escuridão e começou a enxergar a luz? E não gostou do que você viu e, de certo modo, uma parte sua quer voltar para trás, né? Mas como eu já falei para vocês, nós, a partir daqui, não olhamos mais para trás, nós não lambemos mais feridas, nós somos adultas, crescidas e maduras o suficiente para curar as nossas feridas e não lambê-las, tá? Quem lambe ferida é cachorro, quem lambe ferida é criança. Esse processo de ficar lambendo ferida é um processo conectado com infantilidade, com ingenuidade, com falta de crescimento. Nós somos crescidas, somos mulheres adultas. Nós não lambemos feridas, nós olhamos para a ferida, limpamos a ferida, iniciamos o processo de cura da ferida. Porque nós já entendemos que a única responsável por curar nossas feridas somos nós. Não importa quem nos feriu, não importa em que tempo essa ferida aconteceu, não importa quantos anos essa ferida existe. O que importa é que agora eu tenho consciência dela e agora eu vou curá-la. Agora eu me sinto 100% preparada, 100% responsável, 100% focada em curar as minhas feridas. Em vez de ficar lambendo, procurando culpados, procurando responsáveis para curar algo que é minha responsabilidade de curar. Nós, a partir desse momento do desafio, nós não lambemos feridas, mas nós curamos as nossas feridas, ok? Mari, tá doendo? Sim, tá doendo, mas a gente entende que cada passo que nós fazemos em prol desta cura é
a gente chega cada vez mais próxima de curá-la de uma forma definitiva. E vai chegar um momento que ela vai ficar curada de forma definitiva. Até esse momento chegar, vamos ter paciência conosco. Vamos ter paciência com os nossos processos, tanto os emocionais como financeiros, ok? Então, o exercício, como já falei, né? Nós precisamos criar espaço em nossas vidas para fazer e para ver todo o nosso progresso, tá? Porque se a minha mente fica ocupada com, mas eu fiz e parece que não fiz nada, não há espaço para ver o que deu certo, porque eu não estou olhando para o que deu certo, eu estou olhando para o que está dando errado. Então, ficar olhando para o que está dando errado, de nada me vale. Porque não olhar para o que está dando errado, além de fazer com que eu me sinta fracassada, diminui a minha coragem e a minha disposição de fazer o que eu preciso fazer hoje para me aproximar cada vez mais de quem eu desejo me tornar, tá? Então, dentro desse processo de clareza mental, deixa eu virar aqui meu caderno, de clareza mental, a gente precisa ter na nossa mente, com clareza, a quantia de dinheiro que eu desejo manifestar e a minha versão, quem eu quero ser. A minha versão atualizada, ela veste o quê? Quais são as cores que ela usa? Qual é o corte do cabelo dela? Qual é a cor do esmalte que ela usa? Qual é o batom que ela usa? É nossa responsabilidade nos ocupar em fazermos esse exercício. A minha nova versão usa vermelho. A minha nova versão cortou o cabelo, né? A minha nova versão mudou de casa. A minha versão antiga, ela morava no primeiro andar, onde fazia muito barulho, num apartamento que não era bem ventilado, mas a minha nova versão agora está morando no 9º andar, num apartamento com muito mais claridade, com muita ventilação. Por quê? Porque a minha nova versão, ela está buscando o que é melhor para ela. A minha nova versão não está olhando para obstáculos, ela está olhando para os avanços, né? Eu precisei me tornar uma pessoa diferente para buscar o que era melhor. Primeiro eu coloquei o melhor na mente e depois eu trouxe o melhor para o corpo. Esse é o exercício que a gente vem fazendo, né? Primeiro na mente, assim como é em cima, é embaixo. Se eu não coloquei em cima, não tem como descer para baixo. Então, no meu caderno, tem que eu manifesto, por exemplo, 5 mil reais com muita facilidade, leveza, alegria e glória, né? Essa é a minha versão. Outro dia, antes de me mudar, eu estava olhando os meus cadernos e lá eu encontrei uma versão minha, né? Uma escrita minha que estava agradecendo pelos 3 mil inscritos. E naquela época, eu não tinha nem 200. Mas eu estava agradecendo porque eu tinha um foco, uma meta de bater 3 mil inscritos. Então, o canal bateu 3 mil inscritos, né? E quem eu precisei me tornar para ser merecedora desses 3 mil inscritos? Bom, eu precisei ser aquela que já gravou mais de 400 vídeos. E naquela época, se eu tivesse gravado 10, era muito, né? Então, a diferença entre uma pessoa que fez 400 vídeos para uma pessoa que tinha feito 10 está no mental. O quanto de coisa eu precisei trazer para dentro, o quanto de clareza, o quanto de arquétipos eu precisei estudar para colocar fora esses vídeos todos, né? Então, para nós não é diferente, para nossa vida pessoal não é diferente. Então, assim, a minha nova versão, na verdade, antes de eu criar o desafio, há 2 anos atrás, a minha versão que eu tinha, ela sonhava em viver de terapia. Ela não queria mais trabalhar fora, não queria mais trabalhar em Brasília, não queria sair de casa às 5 da manhã e chegar em casa já escurecendo. Essa versão minha foi dentro dessa versão que trabalhava todos os dias, que não tinha tempo sequer para tomar café, que tomava café. Eu tinha que pegar um ônibus e pegar o metrô. Então, eu tomava meu café por volta de 7h20 da manhã, nesse cruzamento entre o ônibus e o metrô. Eu descia do ônibus e antes de pegar o metrô para ir para a próxima cidade, que era aí onde eu trabalhava, eu tomava café. Então, eu sempre tomava café em pé, no meio de uma multidão, descendo um monte de gente. Então, sempre ela
era aquele vucu-vucu. Mas dentro deste contexto, eu criei, não só na minha cabeça, mas como nos meus cadernos de cocriação, uma versão que trabalhava em casa. Uma versão que podia sair para caminhar, para correr se eu quisesse. Uma versão que podia dormir depois do almoço, ter um cochilo de 40 minutos depois do almoço. Uma versão que trabalha com o que ama, porque eu amo atender as pessoas, eu amo gravar os meus vídeos, eu amo estar aqui com vocês. Eu verdadeiramente amo cada conquista que vocês fazem, dividem comigo. É uma alegria, meu coração ele fica tomado de alegria quando eu recebo esse feedback de vocês, entendem? Então, a minha versão foi dentro da versão que eu vivia há 3 anos atrás, antes da pandemia, inclusive, né? Antecedendo ali a pandemia, eu pensei, meu Deus, eu não quero mais trabalhar fora do jeito que eu trabalho, porque eu não tenho tempo, não tenho qualidade de vida, eu me sinto muito cansada, eu vou dormir às 10, tenho que acordar 4h40, então assim, era muito puxado. E foi dentro desse contexto que eu comecei a criar pequenos upgrades na minha vida, que eu comecei a vir pra cá e ir trabalhando ponto a ponto. Então assim, cada dia que passa, cada ano que passa, eu vou manifestando mais dinheiro e manifestando mais, uma versão mais empoderada de mim mesma, a partir desses pequenos saltos. Eu não fui aquela que conseguiu dar um salto, que saiu de vender R$1.000 por mês de terapia para vender 10 mil. Não, eu não fui. Eu saí de vender R$100 de terapia para vender 4.000 de terapia por mês, sabe? Então, isso é algo que eu venho observando, né, com o tempo, esses pequenos upgrades, né? Eu não saí de uma versão que só tinha uma fonte de renda, porque eu só tinha o meu trabalho, eu só ganhava dinheiro com aquele trabalho, se eu não fosse, eu não ia ter nada, para essa versão que cria múltiplas fontes de renda. Então, assim, a gente precisa entender que dentro desse processo de me tornar, existe a possibilidade de expandir, de crescer, né? Muitas de vocês são pessoas com muita experiência no ramo de negócio, no nicho de negócios que vocês têm. Então, se vocês têm tanta experiência, por que vocês não criam um e-book falando sobre isso? Por que não criam um canal falando sobre a experiência de vocês? Por que não criam um curso? Por que não criam um workshop? Por que não criam, sei lá, criem alguma coisa para irem crescendo e se tornando alguém maior, entende? Então, renda, dinheiro tem a ver com movimento. Se eu não movimento, eu não consigo cocriar mais dinheiro. Quando eu me movimento para criar um curso, obrigatoriamente eu me torno mais instruída, mais inteligente, eu me torno mais rápida no raciocínio. Se eu me movimento para criar um e-book, obrigatoriamente eu terei que saber um pouco mais sobre escrita, um pouco mais sobre tópicos, um pouco mais sobre organização de texto e assim por diante. Então, são esses processos, esses degraus, esses processos de escalada que nos possibilita a entrar de fato no fluxo, a fazer com que vai chegar um momento em que tudo se tornará extremamente fácil pra gente, entende? Então, é isso que eu quero que vocês entendam a partir de agora, né? Que vocês tirem o foco de grandes coisas e tragam este foco para as pequenas coisas. O pequeno movimento que você pode tornar. Ai, Mari, eu não vou conseguir viver de YouTube. Mas você pode criar um vídeo. Ah, eu não vou conseguir, se eu criar, de repente, um e-book, não vou conseguir vender. Tá, mas se você não tiver pelo menos um e-book pronto, aí é que você não vai vender mesmo. Porque nem pronto ele tá. Se tiver alguém querendo comprar, nem pronto ele tá, entende? Então, assim, a gente vem de um processo, se a gente for observar, descer para a Terra, a gente vê que tudo aqui na Terra acontece através de etapas, através de processo. Então, assim, primeiro eu passo pelo processo de semente, depois pelo processo de
A semente sai para fora, depois ela cresce, depois ela amadurece, depois ela cria, sabe? Depois ela produz. Então, assim, tudo é processo. E dentro do processo, a gente ganha clareza, a gente ganha entendimento, a gente ganha crescimento e a gente ganha evolução. Então, dentro do processo, eu acredito de verdade que a partir desse processo de completude do desafio, dos 3 ciclos que vocês estão fazendo aqui comigo, vocês já estarão prontas para crescer, prontas para colocar-se no mundo, prontas para evoluir, pronta para contribuir com a comunidade de vocês, pronta para colocar suas ideias no mundo, gente. Isso é muito importante, entende? Então, eu quero que vocês dê importância ao processo de escalada. Em vez de focar no salto, eu quero saltar, eu quero sair de uma mulher extremamente ferida emocionalmente, que nunca amou, que nunca sentiu o que é amor de verdade. Eu quero ir para um relacionamento extremamente saudável, maravilhoso, tranquilo e perfeito. Não. Existem processos de escalada. A gente sai depois do A vem o B, depois do B vem o C, depois do C vem o D. Não é depois do A vem o F, depois do A vem o L, depois do A vem o M. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então a gente precisa tirar o foco do que é grandão e colocar o foco nos nossos pequenos upgrades. Que é a partir desses pequenos upgrades que a gente vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais confiante, cada vez mais madura, cada vez mais rápida, né? Porque esse processo, por exemplo, se demorava muito para você entender uma situação, a partir dessa experiência é bem mais rápido para você compreender os acontecimentos da sua vida. É bem mais rápido para você entender o que é preciso aprender com esses acontecimentos, entende? Então, assim, se acontece um processo de rejeição, eu preciso saber que eu tenho que olhar para o meu emocional, que eu tenho que resolver dentro aquilo que eu não quero mais ver fora, tá bom? Então, esse é o exercício, né? Como falei aqui com vocês, pegue um caderno e escreva. Eu manifesto, por exemplo, não sei quanto que é que você quer, mas de repente o meu aqui que eu fiz que eu manifesto 5.000 reais por mês com leveza, alegria, facilidade e glória. E aí você pode escrever várias vezes que você quiser, tá? Por exemplo, você pode fazer um desafio de passar 21 dias escrevendo. Eu manifesto, Mari, quantas vezes eu escrevo? Não sei, 10, 15, 20, 5 vezes, depende da sua disposição, tá? Não tem um número específico de escrita que você precisa fazer, né? Eu gosto do processo de 21 dias porque é um processo que nos ajuda a ancorar e internalizar as coisas, né? Então, assim, escreva no seu caderno de agradecimento, no seu caderno da gratidão, eu manifesto 10.000 reais com leveza, facilidade, alegria e glória. Eu manifesto mais de 10.000 reais por mês com leveza, facilidade, alegria e glória. Eu manifesto mais de 4.000 reais mensalmente com leveza, facilidade, alegria e glória. Eu manifesto mais de 3.000 reais com leveza, facilidade, alegria e glória, entende? Então, assim, tenha um número na sua cabeça. Mari, eu já ganho o suficiente, eu não tô, meu foco, eu não tô no desafio para liberar espaço para ganhar mais dinheiro. Então, o que você vai fazer na questão da saúde, né? O que eu coloquei aqui sobre saúde? Deixa eu achar aqui. Acho que eu coloquei foi aqui desse lado, né? Que tem muita gente aqui que tá aqui por conta, tem gente que não tá aqui por conta de dinheiro, tem gente que tá no desafio por conta de autoestima. Cadê, gente? Onde foi que eu coloquei sobre autoestima? Meu Deus do céu. Leveza, alegria e glória.
Se o seu foco não é dinheiro, então você vai escrever: eu manifesto uma saúde completa, emocional, física e mental, mensalmente, com leveza, facilidade, alegria e glória, né? Então você vai escrever repetidas vezes: eu manifesto uma saúde completa e total, eu manifesto. Então, escreva: eu manifesto uma saúde completa, emocional, física e mental, mensalmente, com leveza, facilidade, alegria e glória. Eu manifesto uma saúde completa, física e emocional e mental, mensalmente, com leveza, alegria, facilidade e glória. E aí você, Mário, eu posso escrever sobre a saúde e o dinheiro? Pode escrever, pode escrever. Se você sente que precisa manifestar uma saúde perfeita, uma saúde completa, emocional, física e mental mensalmente, se você sente que precisa, se você sente que nesse momento da sua vida seria importante fazer essa caminhada, ter essa clareza, né, que essa saúde completa é muito importante para você, então escreva: eu manifesto uma saúde completa mensalmente, emocional, física e mental, com facilidade. Ou seja, eu sou saudável com facilidade, eu sou uma pessoa leve com facilidade, eu sou uma pessoa tranquila com facilidade, eu tenho uma saúde física com facilidade, entende? E você pode, em contrapartida, também fazer o que eu fiz aqui, né? Que no caso eu coloquei 5.000, né? Então eu coloquei 5.000, focando na questão dos atendimentos terapêuticos, né? Que eu coloquei: eu manifesto mais de 5.000 reais por mês, com leveza, alegria, facilidade e glória. Por quê, gente? Porque essa renda de mais de 5.000 reais, ela me dá espaço para respirar, ela me dá espaço para pensar em outras coisas, ela já deixa a minha vida muito mais confortável em termos de despesa de casa, em termos de aluguel, que eu moro de aluguel, em termos de compra, em termos de alimentação, sabe? Então, essa renda de mais de 5.000 reais, ela me deixa muito leve. Então, quando eu conseguir manifestar 5.000 reais, mais de 5.000 reais com leveza, não for algo difícil, aí a gente vai escalando, a gente coloca 10, ou a gente coloca 7, coloca 8, coloca, sabe, a gente vai escalando gradativamente, né? Por quê? Porque não funciona desse jeito de você chegar e falar: eu manifesto um salário mínimo e quero sair de um salário mínimo para 7.000. É muito grande, é um espaço muito grande, né? Do mesmo jeito, eu não tenho... Antes eu era rejeitada, não conseguia dizer não. Antes eu não tinha força para me retirar de relações tóxicas e abusivas. E aí eu saio de uma forma total e rompo com tudo. Não, a gente vai fazendo isso de forma gradativa. Primeiro eu rompo com uma pessoa, depois eu vou romper com outra pessoa e assim por diante, tá? Então o exercício de hoje é esse: você vai pegar um caderno e você vai escrever a quantia que você deseja manifestar, tá? A quantia que você deseja manifestar, e você vai escrever. Pode escrever uma semana, 15 dias, 21 dias. Pode repetir daqui, fazer um ciclo de 21 dias, depois repetir de novo. Pode escrever antes de dormir, ao levantar. Então, assim, o que eu quero de vocês, dentro dessa etapa, é que vocês comecem a pensar, a organizar, a clarear a vida que vocês querem levar. Entendeu? Então, assim, a vida que você quer levar, você mora onde? Qual cidade você mora? A vida que você quer levar, o que você come? A vida que você quer levar, o que você veste? Quais são as cores? Então, que você tenha tempo, quando eu falo para vocês, né, de ter essa renda mais, como se diz, mais confortável. Essa renda mais confortável, pensa na sua cabeça, que renda seria mais confortável para você? Essa renda mais confortável vai te dar esse espaço para você pensar nesses detalhes, porque quando a gente está só sobrevivendo, a gente não consegue pensar, porque você está sempre cansada, você está sempre correndo, você está sempre apressada, então você não tem tempo de pegar um caderno, pegar uma caneta e pensar nos detalhes do que você deseja cocriar, tá? Então,
a gente, como falei, a gente já curou muita coisa dentro. Muita coisa dentro. A gente já usou a escrita para liberar dores, a gente já usou a escrita para fazer decretos de prosperidade, a gente já usou a escrita para reafirmar o que nós desejamos ver na nossa vida. Então a escrita, ela é uma ferramenta muito poderosa, que muitas vezes aquilo que você escreve, como falei com vocês, no processo que eu encontrei dos 3.000 seguidores, eu nem lembrava mais, né? Só que assim, eu posso até não lembrar com a minha mente consciente, mas a minha mente inconsciente armazenou aquele decreto, armazenou aquela escrita e ela começou a trabalhar para poder me entregar esse resultado que eu coloquei para dentro, né? Então eu preciso primeiro colocar para dentro para depois ver aqui fora. E de fato, tem muitas coisas que a gente faz na nossa vida, que a gente deseja, sem saber como que isso vai se manifestar, em que tempo isso vai se manifestar, em quanto tempo, né? Porque às vezes a gente fica com essa dúvida, mas quanto tempo vai levar para mim conseguir cocriar isso aqui? Não sei, gente, depende, a gente não tem acesso ao tempo. Então, mais importante do que focar em quanto tempo você vai ser essa pessoa saudável emocionalmente, com uma saúde completa, perfeita, com muita facilidade, é focar que você deseja ter essa saúde de fato, sabe? Não é o tempo, não é em quanto tempo, quantas sessões de terapia eu preciso fazer. Não, vá fazendo enquanto você for sentindo que precisa. Vai chegar um momento que você vai sentir que não precisa mais. E aí você vai soltar essas sessões de terapia, você vai soltar esses decretos, você vai soltando aos poucos, né? Porque a gente vai se auto-guiando, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para trabalhar com vocês. Assim, o processo de que todo esse processo que a gente vem fazendo dentro do desafio, o que a gente vem fazendo de fato na prática foi fazer uma nova semeadura. Lembre-se, o tempo em que nós semeamos não é o mesmo tempo em que nós iremos fazer a colheita. Para fazer uma nova colheita, primeiro a gente faz essa nova semeadura. Então, cada aula que você assiste, cada insight que você tem, cada processo, cada degrau que você sobe, cada clareza que você vai tendo a respeito da sua vida, da sua história, é uma colheita que você está tendo. É resultado dessa semeadura que a gente vem fazendo desde o primeiro ciclo. Então, com cada verdade que você se depara, com cada situação que chega para sua vida, é uma colheita. Nem sempre a gente gosta daquilo que a gente vê. Porém, é aquilo que eu falei para vocês sobre o processo de filtros, né? A partir do momento que eu vou me deparando com esses novos resultados, eu vou tendo a oportunidade de escolher se eu quero isso, mais disso, ou se eu simplesmente não quero mais nada disso aqui, entendeu? Então, esse processo de nova semeadura, ele antecede a nova colheita. Não adianta a gente querer colher sem antes ter plantado, tá, gente? A gente planta primeiro para depois colher, né? Então, assim, uma nova colheita, dependendo do que você está plantando, pode levar 90 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende de muita coisa, né? Esse processo nem sempre é claro para nós, né? Então, deixa eu ver o que mais. Foi uma nova semeadura, uma nova colheita. Então, a cada etapa nossa, né? A cada etapa desse processo, dessa jornada que a gente vem vivendo, exige de nós um novo posicionamento. E se você observar na sua vida, você vai perceber que você já vem se reposicionando, que você já mexeu nas cores do seu guarda-roupa, já mexeu no seu sabonete, que você talvez já tenha até mexido na decoração da sua casa, que você já mexeu, já olhou para o seu trabalho, já avaliou o que vale a pena ou não dar continuidade, que você já olhou para outras possibilidades, para outras vidas, que você pode até já ter olhado aí para a possibilidade de morar em um novo lugar, né? Então, assim, você já vem mexendo em muitas áreas da sua vida,
Primeiro a gente toma consciência do que a gente quer, para depois a nossa mente começar a fazer um movimento de co-criar isso que a gente está buscando, tá bom, gente? Então, assim, eu quero muito que vocês façam esse exercício, mas que vocês tenham paciência. Tenham paciência para ser aquilo que vocês nunca foram, tá? Então, assim, é um processo de paciência. Tenha paciência, porque não dá, realmente não dá para ser. Outro dia, ou esses dias para trás, né, eu tava olhando os primeiros vídeos da Maia Andrade, né, do canal Temporariamente Humana. É assim, é muito visível a Mai que falava para dentro, a Mai dos primeiros vídeos, para a Mai que hoje tem um canal de quase 500 mil inscritos. Então a mudança daquela mulher é uma coisa gritante, é uma coisa assim que salta aos olhos, né? Porque realmente a gente vai mudando à medida que a gente vai escalando. À medida que eu vou crescendo, eu vou mudando, eu mudo tudo, eu mudo meu tom de voz, eu mudo meu posicionamento, eu mudo a forma como eu me visto, eu mudo até onde eu moro. Então, o normal não é, o esperado, não é a falta de mudança, é o contrário, porque tem gente que fala, ai, Mário, mas tá mudando, mas é para mudar mesmo. Se é a mudança que você não estava esperando, se é a mudança que você não estava gostando, entenda, dentro de um processo de maturidade, você precisa aprender a lidar com o que você não gosta. Você precisa saber administrar aquilo que não é confortável para você. Ninguém cresce na mesmice, ninguém cresce lidando com as mesmas coisas. Por que as pessoas fazem mestrado, doutorado? Porque as pessoas precisam crescer, elas já têm uma profissão, porém para crescer, expandir e contribuir cada vez mais, ela precisa ir para o novo, né? E nem todo novo significa que ele é bom. Pelo contrário, aquilo, vocês podem observar na vida de vocês que o processo onde a gente mais cresce é quando está doendo. Eu não estou dizendo que a dor é o que vai acontecer, que tudo será dor. Não, eu estou dizendo que a possibilidade de situações dolorosas acontecerem, elas existem, porque essa possibilidade, ela existe desde que, enquanto a gente estiver encarnado no planeta Terra, a gente vai estar sujeita às dores relacionadas à carne, relacionada à matéria, relacionada aos paradigmas, tá? Então, isso é uma realidade, mas isso não será sempre a nossa realidade. A nossa vida ela é cíclica e ela é composta de altos e baixos, né? Então, criança que fica procurando apenas pela alegria, não só procurando como esperando. Mas nós não somos crianças, nós somos mulheres adultas. Enquanto mulheres adultas, nós sabemos lidar com o que chega, nós não lambemos ferida, nós tratamos ferida, nós não temos medo de ferida, nós encaramos as feridas de pé, de cabeça erguida sempre, a partir de agora, ok? Nós temos clareza, nós não estamos aqui esperando o príncipe encantado para nos salvar financeiramente, para nos dar tanto amor a ponto da gente não se sentir que precisa fazer movimento por nós mesmas. Não é isso que nós estamos esperando aqui. Aqui nós somos responsáveis por nós, pela parte que cabe a nós. Nós não terceirizamos mais a parte que cabe a nós para ninguém. A parte que cabe a nós, nós faremos, né? E a partir do momento que você fizer a parte que lhe cabe, você não vai esperar que isso venha pelas mãos de outra pessoa. Então, se ocupe, Mário, eu estou solteira. Utilize esse tempo de solteira para cocriar sua nova versão. O que sua nova versão veste, onde ela mora, que carro ela anda, aonde ela vai jantar, onde ela toma café. Se ocupe disso. Né? A gente não precisa estar com o homem pendurado do lado 24 horas, o tempo todo com o homem. Nos faz muito bem estar solteira, está tudo bem estar solteira, porque se nós formos olhar para a nossa vida, durante muito tempo a gente esteve com o homem do lado, né? Então, vamos nos permitir, vamos ser como a terra, né, gente? A terra nem sempre tá frio, nem sempre tá calor, nem sempre o sol tá quente, nem sempre, sabe? A terra é cíclica e nós somos feitos do quê? Do pó da terra. Então, não reclame das mudanças que o pó da terra nos traz.
Não reclame, não foque no negativo, tá? Foque nos seus upgrades que você vem fazendo a partir de agora. Olhe para trás e pense quem você era há 6 meses atrás e quem você é agora. E foque nos pequenos saltos que você deu, ok? Então, o exercício de hoje é esse. Pega aí o seu caderno, o meu exercício já está feito. Um ponto importante que você pode agregar também nesse exercício é colocar na sua tela de arquétipo a quantia de dinheiro que você manifesta por mês, tá? Na minha tela de arquétipo tá escrito lá que eu manifesto mais de 5 mil reais mensalmente com leveza, alegria, facilidade e glória. Tá bom? Então, você pode fazer isso também na sua tela de arquétipo. É só você subir a sua tela de arquétipo para o Instagram, inscrever, depois baixar a imagem, tirar da galeria e colocar no seu protetor de tela, que dá super certo, ok? Então, faça isso. Mari, não quero colocar na minha tela de arquétipo. Então, imprime e coloca na sua mesinha de trabalho a quantia de dinheiro que você deseja manifestar mensalmente. Mari, não tô focada no dinheiro, eu quero a saúde. Então, tu faz aquele exercício que eu te falei, que você manifesta uma saúde total e completa, mental, emocional e física, mensalmente, com facilidade, leveza, alegria e glória. Você pode escrever e pode imprimir e colocar na sua mesa para você ficar sempre visualizando, para que sua mente sempre esteja focada, que essa é a sua intenção, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E esse não saber para onde vai não é mais nós, né? Nós sabemos sim para onde estamos indo, nós sabemos sim o que poderemos encontrar pelo caminho e nós estamos preparadas para lidar com o que quer que chegue nesse novo caminho, tá bom? Gratidão, gratidão, tô muito feliz, gente, falei demais, quase 1 hora, e a gente se vê na aula 13, tá bom?